Após os dias de dor e cura, Israel retomou a marcha. O caminho os levou por regiões marcadas por poços, por cantos de vitória e por novos desafios. O povo já não caminhava apenas para sobreviver. Caminhava para avançar. A jornada começava a mudar de tom. Chegaram ao território dos amorreus. Moisés enviou mensageiros a Sião, rei dos amorreus, pedindo passagem pacífica. Prometeram não desviar pelos campos nem beber da água sem pagar. Pediam apenas trânsito pelo caminho real. Mas Sião recusou. Reuniu seu exército e saiu ao encontro de Israel para a batalha. O confronto foi inevitável. Israel enfrentou Sião e o derrotou. Tomaram suas cidades desde o Arnon até o Jaboque. As terras passaram para as mãos do povo que antes vagava sem destino. O deserto começava a ceder espaço à conquista. O caminho da promessa já não era apenas resistência, tornava-se domínio. O povo celebrou. Cânticos ecoaram entre os acampamentos. O Senhor havia entregado o inimigo em suas mãos. A vitória não vinha da força numérica, mas da direção divina. Israel aprendeu que o Deus que disciplina também conduz à vitória quando o povo avança conforme sua palavra. Depois disso, voltaram-se para Bazã. Og, rei daquela terra, saiu com todo o seu exército para enfrentar Israel. Era um adversário temido, conhecido por sua força. Mas o Senhor falou a Moisés: "Não temas, porque o entregaria em suas mãos." Israel avançou, enfrentou Og e o derrotou completamente. Nenhum sobrevivente ficou. A terra foi tomada. Essas vitórias marcaram uma transição definitiva. O povo que havia sido ferido por serpentes agora marchava como exército vitorioso. A jornada não era mais apenas atravessar o deserto. Era ocupar o que Deus havia prometido. Cada território conquistado confirmava que a promessa estava se cumprindo passo a passo. Israel acampou nas planícies de Moabe além do Jordão, diante de Jericó. O deserto, que fora cenário de rebelião, juízo e cura, agora se tornava ponto de preparação final. As histórias de serpentes ardentes e de reis derrotados se misturavam na memória coletiva, como sinais de um Deus que age com justiça e poder. O povo havia aprendido que a rebelião traz morte, mas a obediência traz vida. Que a murmuração enfraquece, mas a confiança fortalece. Que o mesmo Deus que envia juízo também abre caminhos de vitória. O deserto não era o fim. Era o processo. Israel estava mais próximo do que nunca da terra prometida. O caminho à frente exigiria ainda mais discernimento, mais fidelidade e mais temor. Mas agora, o povo marchava com a certeza de que o Senhor ia adiante deles. O Deus que fere, cura, conduz e entrega reinos em suas mãos. O caminho continuava longo. Israel avançava lentamente pelo deserto, contornando terras hostis, enfrentando rotas desviadas e repetindo passos que pareciam não levar a lugar algum. O povo já não caminhava apenas com os pés cansados, mas com um coração saturado. O peso do deserto não era mais físico. Era interior. Cada dia se tornava semelhante ao anterior. E a promessa, embora próxima, ainda parecia distante. Foi nesse cenário que a impaciência tomou forma. O povo falou contra Deus e contra Moisés. As palavras não surgiram em súplica, mas em desprezo. Diziam que haviam sido tirados do Egito para morrer no deserto. Chamavam o alimento que recebiam diariamente de desprezível. O maná, que fora sinal de provisão constante, agora era tratado como fardo. A jornada havia se tornado intolerável aos olhos de quem já não lembrava do peso da escravidão. A rebelião não se limitou a murmúrios isolados. Ela se espalhou pelo acampamento como um eco contínuo, um coro de insatisfação que subia ao céu. O desprezo pela provisão era, na verdade, desprezo pelo Deus que a concedia. E o deserto mais uma vez se tornou palco de juízo. O Senhor enviou serpentes ardentes entre o povo. Elas surgiram silenciosas, rápidas, implacáveis. Mordiam e desapareciam entre as tendas, espalhando dor e morte. O veneno queimava no corpo, consumia as forças e levava muitos à morte. O acampamento, que antes ressoava reclamações, agora se enchia de gritos de agonia. Onde antes havia palavras de desprezo, agora havia gemidos. O povo percebeu que havia pecado. A consciência despertou tarde, mas despertou. Reconheceram que falaram contra o Senhor e contra Moisés. Vieram até o líder, não com acusações, mas com súplica. Pediram que ele orasse ao Senhor para que as serpentes fossem afastadas. Moisés ouviu. O mesmo homem tantas vezes atacado agora era procurado como intercessor. Ele se voltou ao Senhor e clamou pelo povo. A resposta divina não foi a retirada imediata das serpentes. Deus não anulou o juízo. Em vez disso, estabeleceu um caminho de cura que exigia obediência. O Senhor ordenou que Moisés fizesse uma serpente de bronze e a colocasse sobre um poste. Todo aquele que fosse mordido, ao olhar para ela, viveria. Não era o bronze que curava. Não era o formato. Era a obediência à palavra do Senhor. Moisés fez a serpente e a ergueu diante do acampamento. O poste se tornou visível acima das tendas.
um ponto fixo em meio ao caos. Os mordidos eram levados até ali. Alguns vinham carregados, outros se arrastavam com dificuldade. O veneno ainda ardia em seus corpos. A morte ainda estava presente, mas aqueles que olhavam, viviam. O deserto mais uma vez ensinava que a vida dependia da resposta à voz de Deus. Não bastava reconhecer o pecado. Era necessário obedecer. O olhar para a serpente não era mágico. Era um ato de submissão. Quem se recusava a olhar, morria. Quem obedece, permanece a Bibo. O acampamento lentamente se reorganizou. As serpentes continuavam ali, mas o terror já não dominava. O poste se tornara o centro silencioso de esperança em meio ao juízo. A rebelião havia trazido morte, mas a misericórdia havia aberto um caminho de restauração. Com o tempo, o povo voltou a se mover. As tendas foram desmontadas. Israel partiu, seguindo adiante, carregando consigo a memória do veneno, da cura e da obediência exigida no deserto.